Boa noite, amada igreja, paz seja convosco, amém? Podemos vos assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando eu oro para que o Senhor nos traga a glória para nossas vidas, não é porque a gente é glória de se gloriar, mas é a glória da presença dEle, amém? Amém, queridos? Nós queremos e precisamos dessa glória, amém? Amados, abra lá em Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 9. Glória a Deus. Josué capítulo 20, versículos 1 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Amém? Senhor, nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha ser compreendida, Pai, e acima de tudo, Senhor, Tu possas estar trazendo luz aos nossos corações, de como, Senhor, nós podemos encontrar refúgio em Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados, uma das grandes tarefas, de qualquer um de nós, de qualquer leitor da palavra de Deus, nós, quando lermos o Velho Testamento, encontrarmos Cristo ali, amém? Se a Bíblia, eu falo se porque é um argumento já ganho, a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, toda a Bíblia ela revela a pessoa de Cristo Jesus, amém? Então, de uma certa forma, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos Jesus no Novo Testamento. Nós começamos pelo Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, e Mateus, Marcos, Lucas, João falam acerca de quem? De Jesus, Depois nós vemos os Atos dos Apóstolos, que ali nós vemos a presença do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, mas nós vemos Jesus. Nós vemos Jesus nas cartas de Paulo. Então, no Novo Testamento, nós vemos Jesus de forma muito clara. Já no Velho Testamento, nós precisamos, às vezes, fazer um trabalho um pouquinho mais atento, a não ser quando a gente lê algumas passagens de Isaías, por exemplo, porque um menino se nos deu, e a gente lê ali acerca desse menino que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. A gente consegue ver Jesus ali, quando a gente lê Isaías 53, que fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, nós conseguimos ver Jesus ali, não conseguimos? Mas em algumas passagens nós não conseguimos ver Jesus de uma forma muito clara, mas é o nosso papel de leitor da palavra de Deus, de buscarmos Cristo na palavra, porque a palavra de Deus, ela revela Jesus, amém?
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então, amados, quando nós viemos para o Velho Testamento, nós buscamos fazer essa tarefa, encontrarmos Jesus ali. E as cidades de refúgio, amado, elas tipificam a Cristo Jesus. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, logo mais, aonde nós temos até uma contrapartida no livro de Hebreus, que fala acerca de nos refugiarmos em Cristo Jesus. Aí nós vamos para o Velho Testamento, e nós vemos, amados, que o Velho Testamento, muitas vezes, nós achamos que Deus no Velho Testamento era um Deus mais severo, né? Do que no Novo Testamento. Às vezes pensamos que no Velho Testamento rolava espada, né? Onde rola espada, rola sangue, aquela coisa arada toda. E às vezes a gente fica meio assim com o Velho Testamento e coloca às vezes até o meio, não, eu gosto do Novo, eu gosto de ler o Novo. E a gente escuta isso. De cristão, assim, eu gosto de ler o Novo, porque às vezes o Novo é mais fácil de entender, ou por diversas razões. E o Velho Testamento a gente não entende, aquelas guerras, a espada, isso e tudo. Mas nós vemos, amados, que no Velho Testamento, quando Deus se revela para o povo, Deus não se revela para o povo um Deus irado, mas um Deus misericordioso. Um Deus que é justo e um Deus que é misericordioso. E na verdade, amados, justiça de Deus e misericórdia de Deus no Velho Testamento é quase como se fosse uma coisa só. Nós vemos no Velho Testamento um Deus misericordioso. Então nós precisamos entender que Deus escolheu para Ele um povo, né, através de Abraão. Eu vou fazer aqui algo bem rápido para a gente chegar onde a gente está aqui e a gente dar essa continuidade. Mas Deus escolhe uma pessoa para, através dessa pessoa, separar um povo para Ele, Abraão. Abraão tem os seus filhos, né? Isaac, Jacó. Dos filhos de Jacó, Deus ele faz essa grande nação, né? Quando eles vão para o Egito, eles se multiplicam como uma grande nação. Eles ficam lá como escravos no Egito por 400 anos. Deus levanta Moisés liberta esse povo da escravidão do Egito, como Deus assim prometera. E o povo agora estava andando no deserto por 40 anos, e Moisés ele morre, e quando Moisés morre, ele deixa Josué, que é onde nós lemos aqui. E Josué, ele agora é direcionado por Deus para colocar em prática aquilo que Deus já havia falado a Moisés. Se nós lemos ali em Números 35 e Deuteronômio 19, nós vemos que ali está escrito sobre as cidades de refúgio. Eles eram para separar algumas cidades de refúgio para quê? Para que o inocente pudesse fugir para lá. Então nós vemos que Deus é um Deus misericordioso, amém? Vamos entender, irmãos, que naquele tempo era um tempo onde o negócio era na vingança, não existia tribunal, não existia polícia, não existia, as pessoas pegavam, prendiam e ficavam numa prisão aguardando julgamento, não existia nada disso. O que existia era a vingança. E era uma vingança, imagina como é que era naqueles tempos, né? Era vingança assim, você quebrava o meu dente, eu ia lá e te dava uma paulada na boca e quebrava todos os teus dentes. E aí depois você vinha lá e quebrava a minha cabeça. E as coisas só iam se escalando. Você matava uma ovelha minha, eu ia lá e matava 3, 4, 5 vacas tuas, e assim ia. Se matasse um filho meu, eu ia lá e matava 2. Então até, irmãos, quando a gente vê Deus falando ali em Êxodo para Moisés, né, eles falando assim, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, braço por braço, quando nós vemos Deus falando isso, nós vemos até nisso, irmãos, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus está limitando o povo até onde eles podem ir para buscar justiça. Olha que tremendo isso, irmãos. Deus é um Deus misericordioso. Deus não ama a injustiça. E nesse período nós víamos essa questão do olho por olho. Eles estavam dentro da lei, foi algo que Moisés, né, havia passado da parte de Deus para eles, e eles viviam isso. E cada família, cada membro da sua família tinha uma pessoa responsável de ir lá e executar a justiça se houvesse uma perda.
Mas e quando houvesse uma pessoa que fizesse algo inocentemente? Para onde correr? Para onde correr? E nós vemos aqui, amados, que esse capítulo 20 de Josué mostra um local que era necessário para que as pessoas fugissem, um lugar onde elas pudessem encontrar um alento, uma segurança, um lugar onde elas pudessem estar tranquilas, entre aspas, né? Mas viver ali, livre da perseguição, livre de perder a sua vida. Então, as cidades de refúgio eram a única esperança para quem acidentalmente matou alguém. Era a única esperança. Elas eram para ser posicionadas numa localização onde ficassem próximas das outras cidades, mais ou menos aí a distância de meio dia de percurso, para que no caso de acontecer alguma coisa errada, a pessoa pudesse correr e encontrar refúgio ali antes de ser encontrado pela família. E nós vemos ali, né, que nos versículos 1 ao 3, Deus ele mostra essa misericórdia para o inocente. Misericórdia para o inocente. E qual é a esperança, irmãos, para um pecador? Senão o sangue de Cristo, senão o Salvador. Quando Jesus está com os discípulos em João capítulo 6, nós vemos ali uma pergunta que Jesus faz a Pedro, né, quando todos estão deserdando Jesus, quando todos estão abandonando a Cristo. E vocês também vão? E Pedro responde, né, para quem iremos? Para quem iremos? Podemos dizer, mas eu não matei ninguém. Muito bem. Glória a Deus por isso. E que continue assim. Mas, irmãos, a Bíblia fala sobre o pecado como trazendo morte para todos nós, não é verdade? E lá no Velho Testamento isso já fala. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 3, 23, já no Novo Testamento, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos dessa glória. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, há uma sentença sobre o pecador. Há uma sentença sobre o pecador, e essa sentença é a morte. Para quem correremos? Para onde correremos? Há um lugar de refúgio, há um lugar de esperança. E na verdade, as cidades de refúgio, apesar de elas tipificarem a Cristo e serem uma demonstração da graça de Deus, nós vemos que em Cristo Jesus, essa graça ela abrange não só o inocente, porque inocente não há ninguém, mas abrange ao culpado. A graça que nós encontramos em Cristo Jesus, ela é maior ainda do que a graça que era oferecida através das cidades de refúgio. E isso que é maravilhoso, irmãos, porque em Cristo Jesus o culpado ganha salvação, em Cristo Jesus o culpado recebe perdão, o culpado é inocentado. Glória a Deus por isso, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo se fez pecador por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres, justificados como se nunca tivéssemos pecado. Cara, isso é difícil de entender, isso é difícil de conceber muitas vezes, porque, não sei contar vocês, mas eu me olho no espelho, quem eu vejo ali é o Udo na minha frente, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, quando Deus me vê, Deus vê Jesus em mim, a gente, né? É isso que a Bíblia ensina, né? Que Cristo na cruz fez essa grande transação, né? Ele tirou a sua roupagem perfeita e tomou a nossa suja e colocou sobre nós a sua roupa limpa, né? Nos justificou. A palavra justificado significa sem pecado, irmãos. É como se nós nunca tivéssemos pecado. Então, assim, eu tento olhar no espelho e ver Jesus em mim, sabe? Mas como que a gente vai esquecer de todas as coisas que a gente falou e fez, né? Como é que a gente vai esquecer? É pela graça de Deus, irmãos. É pelo amor de Deus.
Há salvação em Cristo. Há perdão em Cristo para o culpado, sim, irmãos. Há salvação em Cristo para o culpado. Então, assim, essas cidades de refúgio, apesar de elas inocentarem a vítima, porque Deus deixou bem claro que o assassino não era para ser admitido nessa cidade, só o inocente. Então, ali, essa pessoa recebia a guarita, o exílio, a pessoa era encaminhada para um julgamento, e se no julgamento fosse comprovado que houve a inocência, né, não houve a premeditação, não houve o assassinato, a pessoa voltava para a cidade de refúgio e ficava ali na cidade de refúgio até o sacerdote morrer e aquele ciclo se acabar. A pessoa estava livre da perseguição, livre da culpa que não era dela. Assim nós estamos em Cristo Jesus. O diabo pode nos condenar, o diabo pode querer nos culpar, a tua própria alma pode querer te condenar, mas saiba que há liberdade em Cristo Jesus, há salvação em Cristo Jesus, há perdão em Cristo Jesus para todo aquele que se refugia nele. Glória a Deus. Então não importa qual o erro que tu cometeu, não importa qual foi o problema que você se envolveu, há salvação e há perdão em Cristo Jesus. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí no versículo 6 nós vemos assim que essa pessoa terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período, naquele ciclo. E nós vemos, amados, que o sumo sacerdote aqui, ele é uma tipificação de Cristo como sendo o grande sumo sacerdote, amém? Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vemos que, lá no livro de Hebreus, nós vemos que Jesus Cristo é um melhor sacerdote do que os sumos sacerdotes. Por quê? Porque esses sumos sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos por outros, porque os sacrifícios precisavam e continuamente acontecer, ano após ano, ano após ano. Então Cristo é um sacerdote muito melhor do que este sacerdote que levava sobre ele. Havia algo tremendo no sumo sacerdote, irmãos, que o sumo sacerdote, ele levava sobre ele os pecados do povo. Então, quando o inocente, né, que havia matado alguém sem culpa, quando essa pessoa chegava, o sacerdote recebia sobre ele o pecado, o sangue da morte daquela pessoa. Por isso que a pessoa precisava ficar ali naquela cidade até cumprir o ciclo. E no cumprimento desse ciclo, aquele sangue, né, daquela pessoa que morreu, que estava sobre o sumo sacerdote, havia sido pago. Foi a morte do sumo sacerdote que pagou o preço daquele sangue que foi derramado inocentemente. E quando acabava esse ciclo, poderia sair a pessoa e a pessoa poderia voltar para a sua casa. Aí se você olha esses detalhes, irmãos, você não consegue ver o que Cristo fez por nós como sumo sacerdote? Olha como Deus, lá no Velho Testamento, né, 1200 anos antes de Jesus ter vindo, Deus já tipificava o sumo sacerdote que viria. O que Jesus Cristo levou? Levou os nossos pecados sobre si. Aleluia. Ele morreu. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ser livres. Mas essa liberdade não é para voltarmos a pecar, irmãos, porque essa liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus é para termos acesso ao Pai, o lugar da onde nós saímos, o lugar da onde nós não estávamos mais por conta do nosso pecado. Nós podemos entrar na presença de Deus e nós podemos ali permanecer, porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Há uma salvação, há uma liberdade, há um lugar que nós podemos entrar, irmãos. Por isso que Hebreus
fala que nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. Não é na tua performance, não é naquilo que você faz, não é pelos grandes jejuns e grandes momentos de oração. Isso tudo é maravilhoso e precisamos ter, mas nós temos acesso pelo sangue de Cristo que foi derramado. O nosso sumo sacerdote morreu na cruz para nos salvar. Aleluia, a culpa que estava sobre nós, Ele carregou, aleluia, e nós podemos viver livres, não precisamos andar atrás das coisas deste mundo mais, nós fomos resgatados deste mundo, há um lugar que nós podemos adentrar livremente, aleluia. A morte de Cristo não nos garante uma nova chance só, irmãos. A morte de Cristo nos garante a entrada, a permanência, a eternidade. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia por isso. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Há um lugar de refúgio, e esse lugar de refúgio é o Senhor Jesus. Abra comigo lá em Hebreus, por favor, capítulo 6. Hebreus 6, 18. Tu és maravilhoso, Senhor. Hebreus 6, 18 diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, primeira, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós nos refugiamos nele. O autor de Hebreus aqui, ele fala, interessante que algumas traduções, eles falam assim, nós que corremos para encontrar nele refúgio. Se uma pessoa que era inocente matou alguém sem querer, ela não ia ficar ali do lado do corpo, ali, esperando a família vir para se explicar. Não tinha salvação desse jeito. Era aqui, levantar pó e correr. Da mesma forma, nós que corremos para ele, para encontrar refúgio. Aleluia, irmãos. Então nós vemos que Cristo é essa cidade de refúgio, é esse local de refúgio para pecadores culpados. E foi designado ao povo de Israel 6 cidades de refúgio, irmãos. E eu quero rapidamente aqui discorrer sobre essas 6 cidades. Cada nome dessas cidades, elas de uma certa forma revelam um pouco daquilo que Cristo fez por nós. Amém? E aquilo que Ele faz por nós hoje, como esse refúgio que nós encontramos e nós buscamos nele. Em primeiro lugar, nós vemos que, então eu vou listar os 6 nomes aqui. A primeira cidade chama-se Quedes. A palavra Quedes no hebraico, ela significa lugar santo. Então nós vemos que em Cristo Jesus nós encontramos esse lugar santo, onde nós somos santificados e nos tornamos aptos para entrar na presença de Deus, amém? Deus não permite que nenhuma pessoa que possa entrar na sua presença, que não seja purificada, santificada. Deus não comunga com as trevas. Irmãos, é tão importante a gente, de uma certa forma, entender isso. Às vezes isso é tão, digamos assim, é a simplicidade do Evangelho, Mas é o reconhecimento, irmãos, de que sem Cristo nós não conseguimos entrar na presença de Deus. Não há acesso à presença do Pai. Porque nós erramos, nós pecamos. Nós precisamos ser santificados por Cristo, e esse lugar em Cristo Jesus, nós podemos correr para Cristo, por quê? Porque Ele é um lugar santo, que nos santifica, e nos apresenta aptos
prontos diante de Deus, justificados. A segunda cidade era a cidade de Siquém. A palavra de Siquém significa ombro, ombro no sentido de carregar os fardos. Nós já falamos sobre isso aqui. Cristo carrega o fardo do pecado e nos oferece o quê? Um ombro forte também para nos carregar através do seu Espírito Santo, o encorajador que vive em nós. Amém, queridos? Isaías 53 fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 9,6 fala que o governo está sobre esses ombros. É isso que nós encontramos em Jesus Cristo, irmãos, um ombro forte, um ombro que carrega os nossos pecados e leva para longe. A outra cidade se chamava Hebrom. Hebrom significa comunhão. Os crentes em Cristo Jesus têm comunhão com Deus por meio dele, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, você que pode abrir aí, quiser acompanhar a leitura, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Temos comunhão com Cristo e com Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Temos um relacionamento com nosso Pai. Há uma unidade nossa com Deus. A outra cidade chamava-se Bezer, que significa fortaleza, refúgio mesmo. Cristo é esse esconderijo para nós. Cristo é esse lugar de segurança. Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim, você que puder abrir ali, Colossenses capítulo 3, versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Olha que tremendo. Irmãos, você está escondido em Cristo. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Quando a palavra fala que o maligno não nos toca, é esse lugar de segurança, irmãos. Quando Jesus fala que aquele que vem, que o Pai dá a Ele, né? Ninguém pode tirar da sua mão. Nós estamos fora de alcance com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. É isso que nós estamos, irmãos. As coisas desse mundo podem vir, podem bater, podem nos empurrar de um lado. Irmãos, mas a nossa segurança não está naquilo que vemos. A nossa fortaleza está em Cristo Jesus, que é o nosso esconderijo, aleluia. Ramote significa alturas. Em Cristo nós estamos assentados em lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Veja que essas coisas que Deus nos dá, elas estão em Cristo, estão presentes em Cristo, não fora dele. E é em Cristo que nós precisamos correr. Golã, a última das 6 cidades ali, nós vemos, essa palavra significa exílio. Cristo liberta os cativos, né? Liberta os cativos, levando o cativo para Ele. É um lugar onde nós encontramos segurança. Vivemos nesse mundo aqui, mas estamos seguros, exilados com Ele, até a sua grande vinda. Então nós não temos uma cidade de refúgio para correr. Nós temos uma pessoa para onde nós podemos correr. Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas cidades eram cidades acessíveis. Jesus Cristo está acessível a qualquer um de nós. É interessante, amados, que a misericórdia de Deus, se nós lemos ali, nós lemos, né, Josué, mas só para nós lembrarmos, a misericórdia de Deus era tão grande, irmãos, que Deus fala no versículo 9 assim, ó, qualquer israelita ou estrangeiro.
Então nós vemos, amados, que Deus ele foi inclusivo nessa graça que Ele ofereceu às pessoas daquela época. E Deus ele é inclusivo também para todo aquele que nele crê. Não importa a nossa raça, não importa a nossa cor, não importa a nossa língua, não importa se nascemos em berço de ouro, não importa se a gente é humilde, não importa absolutamente nada. Há um lugar onde nós podemos correr, há um lugar onde nós podemos nos lançar, há uma pessoa em que nós podemos nos refugiar e encontrar ali salvação, comunhão, encontrarmos paz, encontrarmos aquilo que nós buscamos e sermos salvos não por um período de tempo, mas por toda a eternidade. E esse lugar é Cristo Jesus. Há uma permanência que nós precisamos ter. A morte do sumo sacerdote trazia um alívio temporário, mas o sacrifício de Cristo Jesus nos salva e nos garante uma redenção eterna. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz assim, Hebreus 9, 12. Vamos ler no versículo 11, já em diante. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Assim como a morte do sumo sacerdote, ele iniciava-se um novo ciclo, o velho já passou. Com a morte de Cristo iniciou-se um novo ciclo, as coisas velhas já passaram. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, irmãos, tudo, você consegue receber isso pela fé para a sua vida, irmãos? Tudo se fez novo. Não é uma parte, não é algo ali, é tudo se fez novo. Nós é que precisamos nos conformar com essa vida agora. Olha o desafio que Deus lança para você nessa noite. Deus começou uma boa obra, e por que Ele fala que Ele vai terminar até o fim? Porque Ele já garantiu que Ele vai terminar, mas nós precisamos continuar, nós precisamos nos dispor ao Espírito Santo para que esse tudo seja transformado. Mas não há um aspecto da tua vida que Jesus não possa tocar, transformar, salvar, limpar, erradicar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele nos garante essa redenção eterna, irmãos. Glória a Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus e nada difícil para Ele. Volte agora um pouco com Hebreus capítulo 6, versículo 18, que nós lemos. Hebreus 6, 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que corremos para encontrar refúgio nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Você quer tomar posse? Porque tomar posse convém a nós, irmãos. Convém a nós. Olha o versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma. Aleluia. Firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre.
segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, âncora tem a ver com firmeza, né? Estabilidade. Nós temos uma âncora na nossa alma. E essa âncora não está aqui. Ela não é lançada ao chão. Essa âncora está nos céus, aonde Cristo já entrou, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Uma âncora firme e uma âncora segura, irmãos. Se coloque de pé. Há um refúgio para você. Irmãos, uma coisa que eu aprendi desde o início, quando Deus me chamou para o ministério, que nós não devemos cansar de pregar o Evangelho. E uma coisa que eu aprendi com o pastor que eu auxiliava, e algo que ele fazia sempre muito, quando nós orávamos, ele pregava o Evangelho para nós dois. O Evangelho simples, o Evangelho da cruz, da graça, o Evangelho do perdão, da restauração. E eu achava isso tão estranho, porque eu pensei, eu já sou cristão, né? Sou missionário, né? Irmãos, o Evangelho é o fundamento. O Evangelho é o fundamento e nós precisamos nos lembrar disso. Se Cristo pediu para que nós observássemos a Santa Ceia em memória dele, que é porque para nós não nos esquecemos. A Santa Ceia é o Evangelho puro, simples. Cristo entregou, né, deu a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida através dele. Quando nós viemos para a Santa Ceia, não é algo gostoso, irmãos, porque nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós, porque esse é o Evangelho que nos salvou lá atrás, é o Evangelho que nos mantém salvo hoje, é o Evangelho que vai nos levar para a glória eterna, irmãos. Então não se preocupe se você tem 30 anos e já ouviu esse Evangelho por 30 anos, irmãos, continue ouvindo esse Evangelho, continue pregando para você esse Evangelho, continue declarando para você esse Evangelho, para que você não se esqueça, que não foi por tua causa que tu foi salvo, não, mas foi por causa daquele que desceu e se entregou por você, para que você reconheça Ele em todos os momentos. Esse Evangelho nos mantém firmes lá dentro, no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus. Feche seus olhos, por favor.